Quando queremos as coisas desta vida, quando andamos segundo a forma de pensar deste mundo, nós não praticamos a justiça, mas andamos segundo os nossos interesses. Por isso, quando lemos sobre a questão da crucificação de Cristo, nós vemos que Pilatos cedeu à pressão política, mesmo sabendo que Cristo não havia cometido crime algum. Ele ficou em silêncio diante de sua condenação. Mas a pessoa responsável pelo processo poderia ter agido diferente, mas cumprindo a vontade de Deus, ele cedeu também ao aspecto da pressão política, condenando Cristo, que nos levou à nossa salvação. Lá em João no capítulo 19, versículo 4 e 5, a gente lê: Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: Eis que eu vô-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinho e o manto de púrpura. Disse-lhe Pilatos: Eis o homem. Então, o que Pilatos fez? Ele cedeu à pressão política, pois se ele insistisse na libertação de Cristo, ele certamente perderia o poder, pois os líderes judeus iriam denunciá-lo ao imperador. O que a gente precisa entender é isso. Querer viver o reino de Deus e também andar segundo os valores deste mundo é impossível, pois nós, se buscamos os nossos interesses, se andamos segundo a nossa vontade, o nosso coração, nós não cumpriremos a justiça de Deus, não praticaremos a equidade e não andaremos segundo os valores eternos. Precisamos entender isso. A vida cristã se trata de um negar, de um rejeitar a forma de pensar deste mundo e um andar segundo aquilo que seja o coração e a vontade de Deus. A gente precisa entender isso. Caso contrário, estaremos perdidos em nossa religiosidade. E o fundamental é entendermos que isso não depende do outro, do posicionamento do outro e do que o outro está fazendo, mas de andarmos compromissados com a vontade de Deus, de termos esse compromisso pessoal, de honrar e glorificar a Deus, de buscar o conhecimento, o entendimento, o discernimento e de andarmos segundo justiça, a justiça eterna, praticando a equidade, revelando a graça, o amor de Deus. Mas quando queremos preservar as duas coisas, é sinal que não entendemos e que ainda estamos perdidos em nossos delitos e nossos pecados. Agir como Pilatos é andar segundo a forma de pensar deste mundo, cedendo a uma pressão política e não conforme a justiça e os valores eternos. Quando nós não conhecemos a Deus, nós andamos segundo os valores deste mundo. Por isso a gente precisa entender que quando nós nos convertemos, quando nós nos entregamos a Cristo, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador, nós precisamos entender uma coisa: somos feitos uma nova criatura, somos um novo ser, nascemos de novo, nascemos do Espírito, fomos feitos à imagem de Cristo, fomos capacitados para vivermos neste mundo segundo a vontade de Deus, isto é, conforme os valores eternos e não a forma de pensar deste mundo. Quando entendemos isso e quando compreendemos essas coisas, nós praticamos a justiça, rejeitamos o pecado, nos oferecemos à prática da justiça e não à prática do pecado, imitando a Cristo. E imitar a Cristo é revelar o Pai, revelar sua natureza, revelar sua glória, glorificar o seu nome e encher a terra com conhecimento desta glória. A gente precisa entender isso. Por isso, viver segundo o pensamento natural implica que nós não entendemos nada da salvação
que Deus nos concedeu por meio de Cristo Jesus. A única maneira de entendermos é se buscarmos o conhecimento de Deus e compreendermos que não se trata do compromisso dos outros, mas do nosso compromisso e da nossa responsabilidade em buscar e conhecer a vontade de Deus. Que a gente possa crescer, amadurecer e ser expressão desta justiça no mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.